Eu disse que ontem a gente conversou com o Rodrigo Oliveira e o Rodrigo comentou com a gente que o mercado está de olho no Congresso, não é mesmo? Bom, por que o mercado está de olho no Congresso? A gente tem um conjunto de pautas econômicas que estão se desdobrando ao longo dessa semana. A gente vai conversar sobre isso com o Otávio, enquanto a deputada não entra. Eu vou chamar o Otávio. E antes de o Otávio chamar, deixa eu só situar de uma outra discussão. Já pode botar o Otávio na tela também, se ele quiser, porque ele já fica ciente da conversa, já sabe o que é que vem pela frente para ele comentar. O Otávio hoje está num cenário lindo, com espadas de São Jorge. Tudo bom, Otávio? Hoje de casa, cenário novo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, deixa eu só então dar essa situada do que é que a gente tem pela frente, que eu quero que você comente. Vamos começar, então, primeiro por reforma tributária. A gente tem hoje no Senado, não é isso, uma reunião que está acontecendo, cerca de 20 governadores estão participando dessa reunião, com o relator da reforma, Eduardo Braga, para falar sobre justamente a reforma tributária e, dentro da reforma tributária, as pautas Fundo de Desenvolvimento Regional, Conselho Federativo, Transição Federativa. Eu trouxe até um levantamento do IPEA, eu vou pedir para Matheus colocar na tela antes de pedir para Otávio comentar, que é quem ganha e quem perde nessa brincadeira. A gente tem aí esse levantamento com dados do IPEA que mostra os estados que mais perdem, na verdade, os estados que perderiam com essa reforma. A gente tem Amazonas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Rondônia. Os outros teriam ganhos com a reforma nos moldes que está. E aí, Otávio, a primeira coisa que eu queria ver contigo é o seguinte, como é que está a discussão em torno da reforma nos termos que a gente tem hoje? Será que o Ministério da Fazenda está chegando a um meio termo para agradar, se não gregos e troianos, pelo menos ou os gregos ou os troianos nessa história? Olha, Júlia, tá difícil, viu? Porque como a reforma mexe diretamente no caixa de todo mundo, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, tá muito complicado fazer um cálculo que todo mundo ganhe ou que menos gente perca. Porque o que é a reforma tributária na prática, gente? Estão unificando impostos federais e estaduais, como o ICMS, o PIS/COFINS. De 5 vão se tornar 3 impostos, 2, na verdade, um sendo com alíquota dual, que vai valer para estados e para municípios. Esses estados que estão reclamando, eles consideram que nessa nova orquestração, nesse novo arranjamento, eles estão perdendo dinheiro. Ou seja, eles estão com o caixa enfraquecido, eles estão perdendo poder. Porque quando um prefeito, quando um governador perde dinheiro, na verdade ele está perdendo poder. Poder de quê? De implementar um programa de política pública para habitação, para infraestrutura da cidade. Então, isso mexe todo mundo. O que esses governadores estão fazendo hoje no Senado na prática? Eles estão pressionando. Eles estão querendo que o Senado mexa na reforma tributária do governo federal, eles estão querendo que as alíquotas sejam mudadas, que as mudanças sejam ajustadas ali, calibradas, para, no entendimento deles, perder menos ou ganhar um pouquinho mais. O que está dando problema? É esse fundo federativo. Quem vai administrar, como vai ser gerido, alguns parâmetros a gente já tem, que vai ser um fundo, um colegiado de maioria simples, ou seja, qualquer decisão deste fundo terá que ser vencida por 14 votos, mas que esses votos deverão somar pelo menos 60% da população brasileira. Então já vem número em cima de número. E os estados maiores estão pressionando para ficar com a maior parte do dinheiro, os estados menores, ou que produzem menos de alguma forma, seja no agronegócio, ou se produzem menos em outro setor, estão batalhando para não ficar isolados, se não há um descolamento da realidade nacional. Então é isso. Hoje, o que eu estou acompanhando lá no Senado, essa discussão está quente, os governadores estão pressionando e eles estão pontuando mudanças. Olha, queremos isso, queremos aquilo. É uma coisa que se dizia muito na minha casa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Boa, Otávio. E assim, a gente tem alguma novidade? Eu não sei se chegou para ti alguma coisa sobre essa reunião que está acontecendo ou não. Estás com alguma informação aí boa de agora? O que eles estão conversando, Júlia, esse fundo, eles querem
que os estados maiores, os estados mais ricos, eles, como São Paulo, eu até anotei aqui, as maiores pressões estão vindo de Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Goiás e São Paulo. São os estados que realmente estão ali no núcleo duro brigando. Eles querem a gestão desse fundo, que a gestão desse fundo seja de alguma forma controlada ou beneficiada por esses estados. Eles estão batalhando ali, não é um controle absoluto, já que é um colegiado, mas um domínio. Eles querem garantir terreno dentro desse fundo. Mas as discussões ainda não chegaram a nenhuma conclusão, mas a pressão está sendo feita nesse sentido. E dificilmente vai chegar hoje, né? Esse pessoal fala, vai, volta. Júlia, eu acredito que com a reforma tributária vai ser a mesma coisa que com o arcabouço. Se discute, vai, volta, refaz, remenda, vai, volta, remenda de novo, até chegar a um denominador que não seja comum, que não vai ser comum, mas que seja possível. Tudo que a gente, em pauta econômica no Congresso, a gente fala assim, o que é possível fazer. Não é a reforma ideal, não é o arcabouço ideal, é o que é possível fazer. É o que agrada a conta pública, é o que fecha a conta e o que atrai voto do parlamentar, que atrai voto do deputado, do senador, para aprovar a medida. Tem também uma outra pauta econômica, Otávio, que eu vou querer que você comente para a gente, que é o seguinte. Ontem o governo publicou, isso foi em edição extra do Diário Oficial, uma medida provisória, não foi isso? Enviou projeto de lei também. Bora rememorar, me ajuda aqui. Foi a medida provisória da taxação de 15% para 20% os fundos exclusivos. Isso, não é isso? Teve a sanção do reajuste do salário mínimo e também teve um projeto de lei que é aquele das offshores, não é isso? A tributação anual de rendimentos de capitais. Isso mesmo. Essa taxação toda de fundos é o que o governo está fazendo. Hoje, esses fundos, eles só pagam impostos quando o dono retira o dinheiro. Só quando ele vai lá, é como se a gente fizesse o saque na nossa poupança e paga o imposto. O que o governo está fazendo? Foi até apelidado de come-cota. De 6 em 6 meses, o dono desses fundos vão pagar um imposto. De que eu estou falando, gente? Eu vou até adiantar aqui no meio-dia uma nota que eu vou escrever daqui a pouco lá para o antagonista. Não é pouco dinheiro, não. Esses fundos dos chamados super ricos, eles só podem ter um dono, ou seja, ou eu ou a minha família é dono. Esse fundo, para começar, para chegar lá, tem que ser de 10 milhões. Então é muito dinheiro. Você vai abrir um fundo de investimento com 10 milhões. Segundo cálculos do Ministério da Fazenda, mais ou menos 2.500 pessoas têm esse tipo de fundo aqui no país. É pouca gente. Não dá para encher nem um condomínio de apartamentos grandes, 2.500 pessoas. Mas essas pessoas reúnem nesses fundos, veja bem o número, 756, eu vou repetir, 756 bilhões de reais investidos. Então é muito dinheiro para ser tributado. No corte de todos os investimentos do país, esse valor, esses 756 bilhões, eles chegam a 12% dos fundos do país. É muito dinheiro para ser tributado. O governo quer esse dinheiro para quê, gente? Com essa mudança toda, como a gente já vinha contando aqui no meio-dia, o arcabouço passou, agora o governo precisa o quê? Arrumar receita, arrumar dinheiro para fechar o ano que vem com as contas no azul. Esses fundos sendo taxados é uma das formas que o governo encontrou de arrecadar, de trazer mais dinheiro para o caixa e assim conseguir fazer a conta de matemática certinha. 2 e 2 sempre tem que dar 4 em economia. Ou seja, é o governo fazendo toda aquela ginástica que a gente sabe, quinta-feira, não é isso? Vai encaminhar o projeto para a lei orçamentária e essas contas já são em vista, então, em trazer dinheiro para o caixa. Para o ano que vem. Esse ano o negócio está perdido, quase. Esse ano já não dá para mexer. Mas, olha só, um número que eu estava aqui me esquecendo de dizer. Esses fundos, a taxação desses fundos, a ideia, a previsão inicial é de arrecadar 24 bilhões até 2026. É muito dinheiro para engordar o cofre público. Isso tudo, o governo vai usar para quê? Essa taxação, ela vai ser usada para custear o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. O governo aumentou a faixa de pessoas que são isentas, ou seja, pessoas que não precisam ir lá pagar o imposto, esse dinheiro que vai para o governo.
Então, ele aumentou essa faixa isenta e agora tem que tirar de outro lugar. Vem dessa taxação dos super ricos, como foi apelidado. Esses tributos, o que eles estão querendo fazer? Tributar de 15% a 20% esses fundos exclusivos no Brasil, de 6 em 6 meses. Como eu disse, hoje o pagamento é feito só quando se retira o dinheiro, e esses fundos no exterior, essa alíquota pode chegar a 22,5% e vai ser anual. Esse pagamento vai ser anual, assim como a gente faz o imposto de renda normalmente. Nesses fundos no exterior, o de fundos exclusivos é uma coisa, de fundos no exterior é outra. No de fundos do exterior, o governo estima que tem mais de R$1 trilhão investidos. Então, é muito dinheiro ali para o governo tributar. Oi? Voltei. Voltou. Eu voltei. É porque eu deixo você falando aí que você explica de uma forma que eu gosto. E você viu que hoje eu precisei de uma cola, né? Era muita coisa, eu precisei anotar muito número, organizar muito bem a minha ideia para conseguir falar tudo certinho. Mas falou. Não, tem gente que não entende, né? A gente fica aqui 1 hora e, gente, é muita informação. Vocês acham que é pouca coisa que a gente tem que dar conta aqui no ao vivo, né? Não, Otávio? E ainda dá conta de comentário. Por sinal, deixa o like lá, minha gente. Comenta, diz se vocês estão gostando, se vocês estão achando ruim. Teve gente que disse assim, eu adorei ser chamada de jovem senhora. Jovem senhora combina com o meu estilo cor-de-rosa de hoje. Jovem senhora, me chamaram aqui de gado bolsonarista, provavelmente vacotária. Não, meu filho, não, é só análise política mesmo. Mas pode comentar lá que eu leio tudo. Então, Otávio, mais uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: a gente teve também a questão do salário mínimo, não é isso? Acha que o salário mínimo, de que forma que esse projeto do salário mínimo ele pode se converter em bônus para o governo? Porque é uma discussão que vem desde a campanha, foi promessa do presidente Lula, não é isso? É isso, Júlia. O Lula prometeu na campanha que ia dar aumento real ao salário mínimo. Vamos entender o que é aumento real, gente. Aumento real é quando realmente o poder de compra cresce. Para o poder de compra crescer, como é que ele é medido? Inflação. Inflação, que eu vivo explicando, é o aumento geral do preço de bens e produtos e serviços. É aquilo que quando a gente vai ao mercado, a cebola está mais cara, o leite está mais caro, o feijão está mais barato. Isso é a inflação. Nos últimos 6 anos, salvo engano, o salário mínimo não teve aumento real acima da inflação. Ou seja, o aumento que o governo fez só cobriu aquela parte ali da inflação. O Lula prometeu na campanha que ia aumentar acima da inflação, que é o ganho real, e cumpriu. Agora o salário mínimo passou de 1.312 para 1.302, e essa política de reajuste com ganho real vai até 26, o que o governo está projetando, né? O que o governo está desenhando ali. Tem que sair dinheiro. Qualquer R$1, gente, que se aumenta no salário mínimo, tem um impacto enorme no orçamento do governo, na conta pública, no cofre público. Por quê? Só esse aumento de agora vai custar 82 bilhões de reais ao governo até 2026. Ou seja, tem que fazer uma ginástica matemática ali, uma ginástica orçamentária para conseguir ter esse dinheiro todo para bancar esse salário mínimo, para o sistema todo funcionar. Não estou dizendo que é o governo que paga o salário mínimo, não são os empresários, são as empresas que contratam, quem contrata, mas o governo entra ali com a contrapartida, o governo entra ali com a sua parte para compor esse valor. É muito dinheiro, 82 bi. Por isso o governo está fazendo essa ginástica toda no Congresso. Agora, no segundo semestre, continua. Eu posso arriscar que são temas ainda mais duros do que propriamente dito o arcabouço, porque o arcabouço ele é aquele teto ali pro governo, diz muito mais de dentro do que para fora. O arcabouço funciona como as regras para dentro da nossa casa. Essas matérias que o governo quer aprovar agora, como a taxação do fundo dos super ricos, dos fundos no exterior, a reforma tributária, é muito mais para fora. Mexe no dinheiro que vem, mexe no dinheiro do outro. Então, por isso que o governo está ali batalhando muito. Vamos ouvir muito ainda falar de reforma tributária, de negociação com governadores e muito de Arthur Lira, que mais uma vez vai ter que costurar ali com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a tramitação dessas matérias todas para o governo ter um 2024, 25 e 26 mais tranquilo.
Ou seja, vamos ouvir muito falar deles, então eu vou te chamar muito também, assim como eu vou chamar Rodrigo. Tem gente aqui dizendo, adoro o seu programa, só que estou pé da vida de não ter mais Rodrigo com Sucupira. Gertrudes, a gente prometo, palavra minha, que eu vou trazer Rodrigo de volta essa semana, que eu sei que vocês gostam também. Tá bom? Júlia, Otávio... faz uma proposta ao Rodrigo, pede para ele vir e trazer o Sucupira junto para o meio-dia. Aí, em vez do Galo cantar de manhã, canta ao meio-dia, para já alertar as panelas que são que é a hora do almoço. Adoro. Não, eu tô pensando aqui, eu vou trazer vocês dois juntos, eu vou ficar no meio, eu só faço pergunta para um e pergunta para outro para ver quem é que responde melhor. Duelo de economia, fechado? Fechado, bora nessa. Obrigada, Otávio. Tchau, Tchau. Júlia, bom jornal, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando.